Bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje para falarmos ou para fazermos aqui um balanço do que tem sido o trabalho de José Mourinho no Benfica. Chegou há cerca de 2 meses, mais coisa menos coisa, ao Benfica, fez 12 jogos e chegou a hora, nesta pausa para seleções, de percebermos como é que está a ser o trabalho de José Mourinho a todos os níveis, desde resultados, desde estatísticas, desde aproveitamento de jovens ou gestão de plantel, comunicação. Vamos passar por tudo isso, portanto fiquem até ao fim do vídeo para depois também poderem opinar ou escreverem o vosso comentário se concordam ou se acrescentavam mais a uma coisa ou se não concordam nada. Portanto, vamos a isso, arrancamos com o vídeo. Portanto, José Mourinho chega ao Benfica depois da derrota com o Qarabag, ainda com Bruno Lage. O Benfica perde com o Qarabag em casa e acaba por ser aqui um resultado que deixa cair o treinador em vésperas de eleições. O Rui Costa acaba por tentar mudar ali um pouco a imagem negra que pairava sobre o Benfica, já depois do empate com o Santa Clara em casa também, e vai buscar José Mourinho. A verdade é que daí para cá José Mourinho fez 12 jogos no Benfica, desses 12 jogos venceu apenas metade. Depois o resto são empates ou derrotas e muitos deles bastante questionáveis. É verdade que contra o Leverkusen podia ter ganho e depois acabou por perder. É verdade que contra o Casa Pia podia ter ganho e depois acabou por perder. Mas o futebol é mesmo assim e cabe ao treinador assumir as responsabilidades e encontrar soluções para que no futuro não venham a acontecer os mesmos erros. Agora, também me parece que José Mourinho tem tido dificuldade neste aspecto mais dos resultados. Ou seja, aquilo que me dá a entender é que empates como o Rio Ave, empates como o próprio Casa Pia, era algo que eu esperava que viesse a melhorar e não melhorou com o José Mourinho. Ou seja, aquele lado muito pragmático. O José Mourinho sempre foi um treinador que, para ganhar, nem que tenha que estacionar o autocarro, nem que tenha que defender com os 11 lá enfiados atrás. Aí ninguém lhe pode apontar nada, porque se for preciso isso para ganhar, ele vai fazê-lo. No Benfica não tem resultado. E eu acho que não está a conseguir passar ainda a sua mensagem. Ainda lhe vou dar aqui mais algum tempo, mas também tem que ser justo e também tem que dizer aquilo que muita gente também já tem dito, que é, se não fosse o José Mourinho e fosse Bruno Lage ou outro treinador qualquer, não tinha este crédito todo. E a verdade é que 50% de vitórias no Benfica é algo negativo e é algo muito aquém do esperado para José Mourinho, ou para quem via José Mourinho como um treinador dos melhores do mundo, com um currículo incrível e que ainda esperava que no Benfica viesse regressar aos seus melhores tempos. Poderá se calhar fazê-lo no futuro, para já não está a ser nada disso, e se fosse outro treinador qualquer já estaria em xeque até para sair num futuro próximo, porque não resultou a sua contratação. O certo é que o nome José Mourinho também traz esse prestígio e esse estatuto que, por um lado, dá aqui tranquilidade ao grupo de trabalho, porque não se vislumbra uma mudança para breve, diria eu, a não ser que haja aqui uma catástrofe a nível de resultados. E atenção, porque nas próximas semanas, até ao mercado de janeiro, que se fala tanto, o Benfica vai apanhar Moreirense, que é uma das melhores equipas do campeonato português, vai apanhar o Sporting, vai apanhar o Braga, vai apanhar o Nápoles, portanto, muita atenção, porque a tal catástrofe, a jogar como o Benfica está hoje, pode mesmo vir a acontecer. Antes de avançarmos mais, já sabem, queria pedir aqui a vossa subscrição, que é uma grande ajuda que me dão aqui para o canal continuar a crescer, e nos últimos dias voltou a disparar e estamos a caminho dos 7.000 graças a vocês. E também aqui, se quiserem fazer aqui umas apostas na brincadeira com muita responsabilidade, aqui na Betano tem o link aqui por baixo. Depois também há aqui o lado das estatísticas, e nas estatísticas o que importa ressalvar aqui é que José Mourinho, por exemplo, tem mais ações na área adversária do que Bruno Lage, ou seja, consegue estar mais tempo em cima do adversário e nomeadamente dentro da grande área do adversário. Tem também mais ações defensivas no meio campo ofensivo, ou seja, no meio campo do adversário o Benfica consegue ter mais ações defensivas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Benfica acaba por pressionar melhor, recuperar mais vezes a bola, incomodar mais vezes o adversário, vencer mais duelos, e isto é algo que eu acho que se vê e que todos concordamos, ou seja, o Benfica de há uns 2 jogos para cá, 2, 3 jogos para cá, está realmente a pressionar mais e melhor. Se é o suficiente,
parece-me que não, porque o Benfica não consegue manter isso durante todo o jogo e parece-me sobretudo que o Benfica desiste desse tipo de abordagem quando se apanha a vencer, e isso acaba por ter custado, por exemplo, o empate aqui ao Casa Pia, ao frente ao Casa Pia. Também tem mais, permite menos remates ao adversário em bola corrida. Agora, isto também tem um lado negativo. Por exemplo, o Benfica neste momento também faz menos remates de bola corrida, ou seja, o ataque posicional do Benfica está menos eficaz. O Benfica está a marcar poucos golos. Houve ali aquele jogo com o Aroca em que o Benfica consegue aqui uma goleada, digamos assim, mas acaba por ser um exemplar quase único nesta temporada e principalmente com José Mourinho. O Benfica não tem conseguido fazer aqui muitos remates e vivemos, por exemplo, o jogo com o Leverkusen e o próprio com o Casa Pia, ou seja, há remates, há ocasiões de golo, há isso tudo, mas para a posse de bola que o Benfica estava a ter e para aquele domínio que o Benfica estava a ter por cima do adversário, acaba por concretizar pouco, e acho que isto também acaba por ser mais ou menos factual. Depois, a nível de passes ofensivos, ou seja, passes para a frente e eficazes, também tem estado a decrescer, e isto acaba por ser aqui, direi eu, o sintoma do ataque posicional do Benfica, o ataque organizado, ou seja, o Benfica tem muita falta de ideias, é muito ir a um lado, procurar o Enzo Barrenetxea, rodar para o outro, estar nesse outro, procurar o Enzo Barrenetxea, rodar para o outro, e acaba por ter ali um domínio, mas um domínio estéril, um domínio ineficaz, um domínio que acaba por não incomodar muitas vezes o adversário, e o Benfica tem que começar a encontrar caminhos. Ou seja, o seu jogo interior, aquele jogo à frente da área do adversário, tem que se encontrar alguém que consiga jogar nesses meios. Tinha sido João Félix, tinha sido Tiago Almada, Sudakov pode ser esse jogador, mas ainda não encontrou aqui a sua regularidade exibicional, e isso tem custado aqui algum jogo ofensivo de qualidade ao Benfica, que acaba por muitas vezes ter posse de bola, mas não concretizar em golos. Depois também tem aqui perdas no terço defensivo que também dispararam, ou seja, isto é negativo porque significa que o Benfica está a perder mais bolas na sua fase de construção, ou seja, o Benfica está a perder mais bolas em zonas que não pode perder no seu meio campo defensivo, e nem de propósito acaba por ser aqui o empate com o Casa Pia um exemplar perfeito disso, ou seja, o Rio está com toda a calma do mundo, quase ali a adormecer no meio campo, e vem um miúdo de 17 anos e leva-lhe a bola como se nada fosse, e acaba por fazer o empate para o Casa Pia. Portanto, há coisas boas, mal seria que não houvesse, mas também há coisas más, e isso é que é pior que existam, porque o Benfica já estava mal e não precisava de haver coisas que ainda estão piores, ok? Era preciso alguém que viesse incutir aqui uma chicotada psicológica que levasse o Benfica para os bons resultados, e eu creio que José Mourinho não teve essa capacidade, e já não vai ser, porque o efeito é que chicotada psicológica é ali nos primeiros jogos, e a verdade é que nos primeiros jogos José Mourinho empatou e perdeu várias vezes. Depois, muito rápido, ou seja, já falamos disto muitas vezes, a nível de gestão do plantel, parece-me que o José Mourinho está muito aquém. Há jogadores que não contam minimamente, Obrador não conta minimamente, Ivanovic custou mais de 20 milhões, custou 23 milhões, mais bónus, e acaba por não contar praticamente em jogos nenhum dos últimos que o Benfica fez. Jogou para aí 2 ou 3 minutos nos últimos 2 jogos, e isto há aqui algo por explicar, ou está condicionado fisicamente, ou o jogador não se está a conseguir adaptar, ou algo se passa porque efetivamente o jogador tem qualidade. Já todos vimos vídeos e análises na televisão e tudo mais do jogador, e tem qualidade e não se percebe a pouca utilização. E depois também Henrique Araújo não tem crédito. Os jovens que estavam no plantel, mas eu já lá vou aos jovens, também não acaba por não jogar muito. Tomás Araújo demorou muito tempo a entrar na equipa, e veremos o que é que vai dar daqui para a frente. Mas à primeira vista dá-me a ideia que o José Mourinho tem aqui 11 titulares e depois mais 3, 4 jogadores, e não confia em mais ninguém. E tal como neste tópico diz, gestão do plantel, eu diria que há aqui muito trabalho a fazer, porque eu posso concordar que não é o melhor plantel de sempre. Acho que há posições, ou acho que há aqui alguns talentos que poderiam fazer este plantel estar ao nível do ano passado ou até um pouco melhor. Isto pode ser discutível, é apenas uma opinião, mas há zonas em que está claramente pior, ou seja, por exemplo, a lateral esquerda está claramente pior.
Nesse sentido está claramente pior. Mas eu diria que é possível fazer muito mais. Empates como Santa Clara, Rio Ave e Casa Pia são 6 pontos que o Benfica desperdiça, que colocavam o Benfica em primeiro lugar neste momento, ou seja, empatado com o Porto. E são 6 pontos que o Benfica desperdiça e tem claramente plantel para ganhar estes jogos. Depois o aproveitamento dos jovens, ou seja, eu meto aqui este tópico porque o Benfica tem, eu não quero esquecer ninguém, mas tem o Leandro Santos, que não conta. Tem o Obrador, vou pô-lo aqui nos jovens, embora não seja da formação do Benfica, que não conta. O Gonçalo Oliveira e o Winder, que não têm contado. Tem o Prioste e o Veloso, igual, também não tem contado. O João Arrego tem entrado algumas vezes e o próprio Ivan Lima entrou 1-2 vezes e teve ali um eclipse e deixou de se falar do Ivan Lima, deixou de ter aqui notícias, destaque, convocatórias, desapareceu o Ivan Lima. A mesma coisa como ao Gonçalo Moreira, um craque que o Benfica tem na equipa B, o Mourinho chama-o, convoca-o, não o estreia e depois deixou de ouvir falar. Isto também é um pouco do efeito Mourinho, ou seja, se fosse se calhar outro treinador era questionado. O Mourinho tem outro tipo de estatuto perante a comunicação social. Depois, a nível de melhoramentos, também comparativamente com Bruno Lage, a comunicação, ou seja, José Mourinho fala abertamente de tudo, não foge às perguntas, pode às vezes nem estar a ser verdadeiro, mas tem ali os típicos mind games, ou tem ali as típicas respostas na ponta da língua e acaba por ser uma comunicação que me agrada muito mais. É um treinador que está muito à vontade e que tem sempre o controle na sala de conferências. Agora, pode ser mais ou menos discutível, uns vão gostar mais, outros vão gostar menos, daquela atitude se calhar mais incisiva do que toca aos jogadores, de não estão preparados para jogar no Benfica, ou não sabem o que é o Benfica. Esse tipo de declarações para uns não se devia ter dito, para outros acham bem porque deve-se apertar com os jogadores. É o que é, mas é o seu estilo, e o Benfica, quando o contratou, já sabia que era um treinador frontal e direto e que não deixava nada por dizer também neste campo. Portanto, e eu acredito plenamente que uma coisa era se ele dissesse isto em público e não dissesse aos jogadores, e isto podia ser levado a mal. Agora eu tenho quase a certeza que ele disse isto tal e qual como disse num lado, disse no outro, sem reservas, e isso acho que acaba por atenuar aqui a gravidade da situação ou das declarações. Parece-me que, em jeito de resumo, o Benfica pode ter ganho aqui num treinador mais experiente, que dá aqui mais tranquilidade, que pode aqui ajudar a blindar a equipa, mas que não tem traduzido isso em resultados. E o Benfica está hoje pior do que estava quando Bruno Lage saiu. Quando Bruno Lage saiu, o Benfica estava na luta pelo campeonato. Hoje está a 4 do Sporting e a 6 do Porto. Está mais longe do que aquilo que estava e está aqui muito em perigo, ou seja, está aqui em risco de uma derrota e manda o campeonato para as couves, que é mesmo assim, desculpem lá a linguagem, mas isto está aqui eu acho que já hoje como está, é muito difícil ganhar, neste caso 5 pontos ao Sporting e 7 pontos ao Porto em simultâneo, ou seja, não é só um ou só o outro, é aos dois. Acho que já é muito difícil de recuperar este terreno perdido, porque os grandes têm muita superioridade no campeonato português, e acho que poucos vão perder pontos. Mas se acontece aqui um resultado negativo nos próximos tempos, então chega a janeiro e nem vale a pena gastar muito dinheiro, porque já vamos estar arredados do campeonato. Quanto à Liga dos Campeões, o Benfica tinha perdido um jogo de estreia, que é um escândalo, sim senhor, contra o Qarabag, mas entretanto daí para cá também não venceu nenhum, portanto está pior e está praticamente eliminado da Liga dos Campeões. Diria que houve tudo menos chicotada psicológica, e o tempo que fomos dando aqui porque não havia treino, é verdade que não havia, mas o Mourinho também já sabia disso, o Benfica já sabia disso, nós também já sabíamos disso, e é a altura de começar a ganhar, senão o Benfica fica mesmo fora de ganhar qualquer troféu importante. Há aqui a Taça de Portugal, a Taça da Liga é irrelevante e veremos o que é que vai dar nos próximos tempos. Esperava que o Benfica também tivesse aqui algum controle emocional, e não tem tido. E se há coisa que o José Mourinho é conhecido, é por dar este lado combativo, este lado guerreiro, este lado de equipa que não abana, e é muito isso que o José Mourinho tem na sua bagagem, e no Benfica também não acabou por não conseguir implementar, pelo menos ainda, e a equipa vê-se que
treme com tudo e mais alguma coisa, e nem sempre, em Guimarães houve ajuda que veio do banco, mas nem sempre tem havido, porque muitas das vezes as entradas de Leandro Barreiro acabam por partir ainda mais a equipa, e é uma entrada que acontece quase sempre, e quando não é para jogar perto do avançado, quando é para jogar mais perto do meio campo, acaba por desmanchar a equipa, porque não é um jogador que esteja confortável com bola, e acaba por prejudicar a equipa ainda mais. Portanto, diz-me a tua opinião, se é isto, se não é isto, se é mais uma coisa, menos uma coisa. Diz-me a tua opinião aí nos comentários. Estamos juntos para mais vídeos. Até amanhã. Até breve.